vamos falar um pouquinho do Santos e também vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que para muitos dizem que deveria ser um, um campeonato para que os times pudessem se preparar para toda a temporada do ano, mas se enganam aqueles que pensam que dá para fazer pré-temporada, porque afinal de contas tem times aí que jogando sério já está tendo dificuldades. Imagina eles fazendo pré-temporada no campeonato. É complicado, é duro. É o caso até mesmo do Santos, e depois daquele jogo fraco contra o Guarani, aí veio a expectativa dos torcedores do Santos contra o Corinthians, e aí o Santos também pisou na bola e fez aquele futebolzinho desse tamanho. Meu Deus do céu, como é que o Santos judia dos seus torcedores? E olha, se a gente parar depois de tudo que aconteceu, a gente vê que até mesmo o Corinthians não é tudo isso, porque se fosse tudo isso mesmo, o Corinthians tinha enfiado uma mela no Santos na Vila Belmiro, mas os caras também são incompetentes também para fazer gols. Claro que é. Dominaram, fizeram muita coisa, fizeram barulho e chegou no final ainda acabaram recebendo o castigo do empate, que caiu do céu para o Santos, graças ao árbitro que foi suspenso pela Federação Paulista. Estão dizendo que é porque ele deu aquela falta para o Santos. Não, não foi só porque é daquilo lá, não. Foi porque ele é muito ruim mesmo. Ele foi muito mal no jogo. Ele travou o jogo, ele irritou os jogadores de um lado do outro, pelo amor de Deus. E deixou os torcedores também com a flor da pele também, de ver um árbitro ruim daquele e ver um Santos morto dentro de campo, pelo amor de Deus. Que coisa triste, que coisa. E aí fica a expectativa para o jogo de amanhã contra o Bragantino, qual o Santos que vai entrar em campo. Será que o Vojvoda vai continuar teimando com certas peças ali no Santos? Será que o Vojvoda não vai ter coragem de dar uma mexida nesse Santos, como eu fiz o último conteúdo ontem? Dei até uma escalação, mas eu vou mais além ainda. Eu até sacaria daquela escalação que eu fiz, eu sacaria o Adonis Frias e dava uma chance para o Alex Duarte. Porque esse negócio também que você contrata e não põe para jogar é complicado também. É meio difícil também. Você tem que dar oportunidade para ver se realmente é ou se não é. Porque senão todos falam, eu também falo, e fica aquela coisa e o cara fica sem defesa também para mostrar se é ou se não é. Então tem que dar chance também para jogar. Mas vamos ver o que o Vojvoda vai inventar para o jogo de amanhã contra o líder do campeonato, o Bragantino. Líder que vem fazendo uma boa campanha, enquanto outros times que poderiam estar mais tranquilos dentro do campeonato, fazendo, como diz os outros aí, uma pré-temporada, estão aí jogando a todo vapor. É o caso do Santos, é o caso do Corinthians, que tem 5 pontos, é o caso do São Paulo, que tem 4 pontos, que tem um jogo dificílimo hoje contra o Palmeiras. Então, são jogos complicados. E é um jogo que nós podemos ter, nesse ano, surpresa na zona do descenso da zona da degola, e podemos ter surpresa também no título do Campeonato Paulista. Esse ano pode acontecer de tudo dentro desse pequenininho Campeonato Paulista que já chega no seu meio e agora vamos descer de ladeira abaixo, porque já foi 4 jogos e falta mais 4 jogos. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, nós tivemos a quarta rodada, os resultados do Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Eu fiquei surpreso com esse jogo, que eu não vi, mas quando eu fiquei sabendo do resultado, eu fiquei surpreso, porque, né? Não importa qual time do Palmeiras que entrou, não importa, foi o Palmeiras. O Noroeste 1, Capivariano 1, um resultado normal. São Paulo 2, Portuguesa 3, um resultado até diferente, mas dois times que a Portuguesa tenta voltar a ser grande de novo. Né? O Mirassol 0, o Red Bull Bragantino 0, um jogo, um resultado normal. Ponte Preta 0, São Bernardo 1, resultado normal pela campanha da Ponte Preta. E o Santos, que empatou com o Corinthians 1-1, Corinthians que era para dar uma lavada no Santos no primeiro tempo, não teve capacidade, infelizmente, para os caras, e felicidade para os santistas. Achamos um gol, graças ao árbitro, no final do jogo, que está suspenso. Dizem que é porque do resultado, mas eu acredito que não. Pelo o gol do Santos, não. É porque ele foi muito ruim mesmo, ou ele é ruim mesmo para apitar jogos.
e aí acho que já encostaram ele na geladeira ou no congelador, porque aquilo lá tem que ir para o congelador, não pode nem para a geladeira, porque vai ser ruim assim para o outro lado. Não foi só porque do gol do Santos, não, é porque ele foi ruim mesmo no jogo inteiro. Ele judiou do jogo. Além do Santos também ter participado também. Meu pai do céu. Botafogo 1, Primavera 0 e o Velo Clube que perdeu o Guarani 1-0 lá em Rio Claro. A classificação está assim: o Red Bull Bragantino com 10 pontos, o Novo Horizontino é o segundo com 9, o Palmeiras em terceiro com 9, o São Bernardo e o Capivariano em quinto com 7 pontos ganhos, a Portuguesa em sexto com 6 pontos ganhos. Aí nós temos ali Corinthians em sétimo, Santos em oitavo, Guarani em nono e Botafogo em décimo, todos com 5 pontos ganhos. Aí nós temos o Primavera, 11º, o Mirassol, 12º, o Velo Clube, 13º e o São Paulo, 14º, todos com 4 pontos ganhos. Aí, e o São Paulo no barranquinho, uma perna lá, outra cá, barranquinho trincado e o buracão embaixo. E aí nós temos o Noroeste com 3 pontos em 15º e Lanterninha, rosquinha para Portuguesa, para Ponte Preta, que está com 0 pontinhos. Olha, é um campeonato que nós já podemos ter surpresa nessa rodada aí, nessa rodada. Então, vamos ficar aí meio que esperto, porque esse campeonato é traiçoeiro. Esse campeonato vai ser traiçoeiro, tanto embaixo como em cima. Podemos ter surpresa esse ano. A quinta rodada começa hoje, nesse sábado. O São Bernardo enfrenta o Mirassol às 15 horas, lá no 1º de maio. A Ponte Preta enfrenta o Noroeste no Moisés Lucarelli às 17 horas. E aí, às 18 horas e 30 minutos, nós vamos ter o Palmeiras enfrentando o São Paulo na Arena Barueri. Esses jogos todos são hoje no sábado. Aí no domingo vamos ter Santos e Red Bull Bragantino às 16 horas Neoquímica, o Neoquímica Arena, o Capivariano enfrentando o Primavera às 18h30 lá no Carlos Colnage, o Novo Horizontino enfrentando o Botafogo às 18h30 no Jorge Ismael de Biasi, o Velo Clube enfrentando o Corinthians às 20h30 lá no Benitão, e aí na segunda-feira vamos ter Portuguesa e Guarani às 20 horas no Canindé. Nós temos aqui o artilheiro do campeonato, que é o Robson, com 6 gols. Daqui uns dias vai ter torcedores do Santos pedindo para contratar o Robson. Já contratou o Robson? Contrata o Robson. É assim, vamos ver. Segue a gente no canal Peixinautas.